Olá a todos do primeiro ano. Aqui são exemplos da lista de matemática 1 dessa semana. O conteúdo das primeiras questões é revisando potências. Então, na primeira questão, represente cada multiplicação a seguir em forma de potência. Então, aqui a gente tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui vai ser igual a 3. O valor do expoente é a quantidade de 3 que aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 a sexta. Aqui eu vou ter dois números diferentes. Então, vão ficar duas potências sendo multiplicadas. O 7 aparece 4 vezes. Então, fica 7 elevado a 4. O 9 aparece 5 vezes. Fica 9 elevado a 5. Aqui eu vou ter três números diferentes, é a mesma coisa. O 5 aparece 3 vezes, fica 5 ao cubo. O 9 aparece 5 vezes, fica 9 à quinta. E o 11 aparece 4 vezes, fica 11 à quarta. Na questão 2 é para desenvolver cada potência a seguir. Aqui eu vou ter divisões, ou seja, frações. Quando eu tenho divisão, uma potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Só que aqui eu tenho duas potências na fração. Então é só calcular a subtração dos expoentes separadamente. Eu pego o 2 e subtraio o expoente de cima pelo de baixo. Então 2 elevado a 7 menos 3 e 11 elevado a 8 menos 5. É o expoente de cima menos o de baixo. Aí 7 menos 3 dá 4, 8 menos 5 dá 3. Então fica 2 à quarta vezes 11 ao cubo. Eu posso parar aqui. Se fosse desenvolver, era só calcular quanto é que dá 2 à quarta, que daria 16. 11 ao cubo, multiplicaria, mas aqui, né, nesse caso eu posso parar aqui mesmo. Nessa questão é a mesma coisa da A, só que agora eu vou ter três potências. E aqui os valores de baixo não estão na mesma ordem, mas é só pegar os que têm a mesma base. Eu tenho a potência de base 2, então repeto 2 e subtraio os expoentes, o de cima menos o de baixo. O de cima é 11, o de baixo é 7, fica 11 menos 7, que dá 4. No 11, o expoente de cima é 16, o de baixo é 6, fica 16 menos 6, dá 10. E no 13 fica 15 menos 6, que vai dar 9. Certo? É só pegar os que têm a mesma base e subtrair o expoente. Aqui é a mesma coisa, só que no final eu vou ter esse 2 aqui que vai estar elevando a fração. Esse 2 no final ele vai multiplicar os expoentes. Aí é a mesma coisa, potência de base 3, repeto 3 e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. 8 menos 5, 3. Base 13, subtrai 14 menos 9, 5. Aí esse 2 aqui, ele vai multiplicar cada um dos expoentes. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 5 é 10. Então fica 3 à sexta, 13 elevado a 10. A próxima também é a mesma coisa da C, só que eu vou ter 3 potências. Aí é a mesma coisa, base 2, subtrai 18 menos 11, dá 7. 5, 14 menos 9, dá 5. 17, 13 menos 9, dá 4. Aí esse 3 aqui vai multiplicar cada expoente. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Na questão 3, também é desenvolvendo potências, desenvolvendo frações com potências de mesma base, só que eu vou ter expoente negativo. Aí é a mesma coisa, só que aqui vai comparar os sinais.
Aqui a mesma base 5, repete o 5, subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então fica 4 menos, o menos é da divisão, menos 4, certo? Esse primeiro menos é da divisão, fica subtraindo os expoentes, e esse outro menos. Compara menos com menos é mais, 4 mais 4, 8. Aqui vai base 3, aí o de cima menos o de baixo, menos 3, menos 7. Sinais iguais, soma, repete sinal, menos 10. Base 5, fica menos 4, menos 2. Compara os sinais, menos com menos é mais, subtrai, dá menos 2, sinal do maior, menos. O 7, fica o de cima, menos 4, menos o de baixo, menos 9. Fica menos 4, aí menos com menos é mais. 9 menos 4, 5. Sinal do maior é positivo. Aqui também é que nem na questão anterior. Esse 2 no final vai multiplicar o expoente. Então, ó, base 5, repete o menos 9 que está em cima, menos o expoente de baixo que é menos 6. Compara os sinais, menos com menos é mais. Menos 9 mais 6 é menos 3, sinal do maior, menos. Aí vai multiplicar, 3 vezes 2 é 6, menos com mais, menos. Letra F. Repete a base 13, subtrai os expoentes, o de cima menos 10, menos o de baixo que é menos 6. Compara os sinais, dá mais, menos 10 mais 6 é menos 4, é menos porque o sinal do maior é negativo. Aí esse menos 3 que está aqui vai multiplicar o expoente, ó. 4 vezes 3, 12, menos com menos, mais. Aqui eu também comparo os sinais nos expoentes. Letra G, eu vou ter duas potências na divisão, também com sinais negativos. Aí eu pego a potência com o 2, 2, repeto o de cima, que é menos 3, menos o de baixo, que é menos 7. 19, repeto o de cima, menos 6, menos o de baixo, que é menos 3. Vai comparar os sinais, ó, menos com menos, fica menos 3 mais 7, menos 6 mais 3. Menos 3 mais 7 é 4 positivo. Menos 6 mais 3 é 3 negativo, certo? Aqui pega o sinal do maior. Aqui é a mesma coisa, a conta de dentro do expoente é a mesma coisa daqui, aí no final multiplica por menos 3. Então, repete a base 5, aí fica menos 4, menos o 2, aí 13, menos 4, menos 8. Sinais iguais, soma, repete o sinal, fica menos 6. Aqui compara, menos com menos dá mais, menos 4 mais 8, fica 4 positivo. Aí vai multiplicar, ó. 3 vezes 6 é 18, menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12, mais com menos é menos. Questão 4. Desenvolver cada expressão que vai estar em notação científica. Notação científica é quando aparece um número de 1 a 9, até antes do 10, vezes uma potência de 10, ou seja, 10 elevado a algum expoente. Então aqui eu vou desenvolver, transformar essa notação científica em um número inteiro, ou um número decimal. Então, ó, 7 vezes 10 elevado a 7. Ó. Como aqui o número está inteiro, então eu repito 7 e o 0 ele vai aparecer 7 vezes. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa, 3,8 vezes 10 à quarta. Primeiro eu tiro a vírgula. A vírgula anda uma casa, fica 38. Aí eu diminuo 1 no expoente, fica 10 ao cubo. Agora é só acrescentar o 0, 3 vezes.
Aqui também, ó, a vírgula anda uma casa, dá 3, diminui 1 no expoente, fica 4. Aí o 4 vai aparecer, o 0 vai aparecer 4 vezes, fica 30.000. Aqui a vírgula vai andar 3 casas para o número ficar inteiro. Aí diminui 3 no expoente, fica 5. Então o 0 vai aparecer 5 vezes. Aí eu vou obter o número. Aqui agora o expoente é negativo, então a vírgula ela vai andar, a vírgula está depois do 9, ela vai andar para cá. O 9, eu posso escrever quantos zeros eu quiser antes dele, porque não vai ter diferença. 0, 9 é 9, 0, 0, 0, 0, 9 também é 9. A vírgula fica depois do 9, então o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter... Ó, aqui está menos 4, só que é menos... Ó, aqui está menos 3, só que é o menos 4 daqui. Só ficou um errinho. Então, corrigindo, ó, fica 0,0009, vírgula, vezes 10 a menos 4. Então, a vírgula ela vai andar 4 casas para cá, ou seja, para a esquerda. Então, anda 1, 2, 3, 4. Então, fica 0,0009, certo? Ou eu também posso fazer aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 4. Então fica 9, a vírgula está depois do 9, ela vai andar 4 casas para cá. Então anda 1, acrescento 0, anda 2, acrescento 0, anda 3, acrescento 0, anda 4, acrescento 0. Então fica 0,0009. Que as outras do mesmo jeito, 2.387 vezes 10 a menos 3. Então a vírgula vai andar 3 casas para cá. Então fica 2,387. Ela estava aqui, andou 3 casas, vai ficar 3 números depois da vírgula. 10 elevado a menos 8. Aqui a vírgula vai andar 8 casas para cá. A vírgula está depois do 6. Ela anda 8 casas. Então anda 1, 2, 3, 4, 5. Fica os 5 números depois da vírgula. Depois anda mais 3. Então fica 3 zeros e o restante do número. 0,6 vezes 10 a menos 4. Aqui eu também posso escrever quantos zeros eu quiser antes da vírgula. E aí a vírgula vai andar 4 casas. Então fica 0,00006, certo? Então, vai passar 4 zeros para depois da vírgula. Aqui também é a mesma coisa, 0,078, 10 a menos 2, a vírgula anda 2 casas para cá. Então aumenta 2 zeros depois da vírgula. 2,36 vezes 10 a quinta. A vírgula anda 2 casas, fica 236, certo? No caso aqui ficaria 10 ao cubo, diminui 2. Então aumenta 3 zeros, 236.000. Agora eu tenho os números, eu vou escrever em notação científica. Na notação científica tem que ficar só um número inteiro aqui, de 1 a 9,9. Ou seja, antes do 10, vezes 10 elevado a um expoente. Então, a vírgula está depois do 6, vai andar 3 casas para ficar 2,876. Como eu andei 3 casas para cá, então vai ficar 10 ao cubo. 56.000, a vírgula está depois do 0, então anda 1, 2, 3, 4, fica 5,6 vezes 10 à quarta. Certo? Ó, 4 porque eu andei a vírgula 4 casas até chegar em 5,6. Quando o número é assim inteiro, só um número, só um algarismo, fica ele vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, 9 vezes 1 é 9. 0,7, eu andar a vírgula uma casa, fica 7. Como eu andei uma casa para cá, para a direita, então o expoente agora fica negativo. Eu andei a vírgula para lá, expoente positivo. Andar a vírgula para cá, expoente negativo. Isso quando eu vou transformar o número em potência.
em notação científica. 0,08, andar a vírgula 2 casas, fica 8, então fica 10 a menos 2. Aqui, para ficar 6,3, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas, então fica 10 a menos 3. Aqui é para saber quais dessas funções são exponenciais. Aí, no final, tem dizendo aqui, ó, quando é que uma função é exponencial? Quando ela é do tipo a elevado a x, onde esse a é um número real positivo diferente de zero. Esse número aqui não pode ser negativo e não pode ser 1. Porque se fosse 1 elevado a qualquer número é 1, então a função seria constante. E não pode ser negativo, porque para alguns expoentes daria raiz de número negativo que não existe. Então, aqui eu vou ter um número elevado a x, ou seja, 10 elevado a x, 9 elevado a x, 40 elevado a x, 0,5 elevado a x, 10 terços elevado a x, qualquer número positivo diferente de 1 elevado a x. Aí, olhando aqui para esses exemplos, quais dessas funções são exponenciais? Quais delas a base é um número e o expoente é x? Ó, essa aqui não é, porque o valor que está aqui, ó, na base é o x, tem que ser um número, certo? Não pode ser a variável. E aqui o expoente só pode ser x, não pode ser 2x. Essa é exponencial, porque eu vou ter um número elevado a x. Aqui não é exponencial, porque está ao contrário, ó. Aqui vai estar o x elevado a um número, tem que ser um número elevado a x. Essa D também vai ser exponencial, 19 elevado a x. Letra E vai ser uma fração que é um número elevado a x. Aqui 0,9 elevado a x. Raiz de 3 elevado a x. E essa aqui não é porque está ao contrário, vai estar o x elevado a um número. Então, só é exponencial se eu tiver um número elevado a x. Aí, dada essa função exponencial 3 elevado a x, eu vou calcular, aqui é a de x, é 3 elevado a x, eu vou calcular quanto é a de zero. Então, substituo x por zero aqui, ó. Então, fica 3 elevado a zero, todo número diferente de zero elevado a zero vai ser 1. A de 1, substitui o x por 1, fica 3 elevado a 1, que é o próprio 3. A de 2 fica 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. A de 3 é 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, 27. A de 4 é 3 elevado a 4, 81. Quando o expoente é negativo, eu inverto. Fica 1 sobre 3. No caso, menos 1 só inverte. Quando é menos 2, inverte. E esse 2 aqui fica positivo. 3 ao quadrado é 9. Aqui, menos 3 inverte. O menos 3 fica positivo. 3 ao cubo é 27. E 3 a menos 4 fica 3 a quarta embaixo, 81. Aí só aqui, só para explicar por que o número elevado a zero vai dar 1. Por exemplo, 3 elevado a zero. É a mesma coisa que 3. O zero é a mesma coisa que 1 menos 1, por exemplo. Certo? Ó, 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 fica 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a menos 1. Certo? Eu posso separar, que é 3 elevado a 1. 3 elevado a menos 1, eu inverto. Ele vem aqui para baixo, o expoente fica positivo. Aí, números iguais, divide, dá 1. Então, por isso que todo número elevado a zero dá 1. Exceto 0 elevado a zero, que não existe.